Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero encontrá-los todos em paz, com saúde, em segurança, todos sempre pensando em Jesus Cristo, seus exemplos, seus ensinamentos, que eles sejam o nosso roteiro, nosso modelo, nosso guia para a gente continuar nessa caminhada evolutiva. Então, passando aí os primeiros recados e é até um momento para aquele que desejar pegar o seu copo, sua garrafa com água para fazer a fluidificação, né? Então vamos lá. O CETRELV tem os cursos presenciais de segunda às 20 horas, quarta-feira às 20 horas, sábado às 14 horas e às 15h30, que é o curso presencial que envolve teoria e prática de educação mediúnica. Também aos sábados, presencial e online, então é misto, nós temos o curso do livro O Consolador, que é às 17 horas. Esse curso, ele fica gravado e depois é disponibilizado no canal do YouTube. Temos também às terças-feiras, quinzenal, às 20 horas, um curso, um estudo totalmente online, que é do NEP de São Paulo. Então, nós enviamos o link no grupo para as pessoas poderem entrar e assistir o estudo neste momento, nós estamos ainda fazendo da parábola do administrador infiel. Já estamos aí, acho que uns 5 encontros falando deste estudo. Como eu disse, núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, é um estudo aprofundado, né? Então demora, não tem pressa. A gente não tem pressa de fazer uma parábola por estudo, não. É exatamente isso, é trazer informações, reflexões para a gente poder continuar. A casa trabalha presencialmente às quartas-feiras. Nós temos lá no salão a reunião mediúnica com palestra pública, seguido de passe. Nós temos também tratamento na quarta-feira acontecendo. Na quinta-feira, presencial, nós temos lá no salão a evangelioterapia com o seu Noyama, né? E temos mais tratamentos, como por exemplo a cromo-imersão. Temos alguns tratamentos à distância, na quinta-feira também. E aos sábados, né? Que o horário é bem extenso de sábado. Começa com os atendimentos fraternos. Você chega lá mais ou menos umas 13 horas, vai pegar sua senha, vai passar no atendimento fraterno, e isso é muito importante, porque é o atendimento fraterno que vai direcionar você para o tratamento que você está precisando naquele momento, que pode ser a cromoimersão, pode ser a cromoterapia, pode ser o tratamento de desobsessão, pode ser a cura da melhora do corpo físico. Então, é necessário passar no atendimento fraterno que acontece de sábado. No sábado, nós temos também sempre palestra pública no salão, seguido de passe. Enfim, esses são aí os nossos horários. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu conserto no próximo vídeo, porque eu sempre esqueço alguma coisa. Temos também o Grupo Alto de Souza, que faz os enxovais para as mamães vulneráveis, né? Que tem todo aquele kit de lã, fralda, talco, sabonete, enfim. Toda a renda da cantina é direcionada para o Grupo Alto de Souza. Que mais que nós podemos falar de recados? Ah, nós vamos ter dia 23 de agosto um bingo lá no salão do CETRELV a partir das 18 horas. Depois que finalizar todos os atendimentos, é claro, né? Teremos um bingo, né? Porque vocês sabem, né? É, nós não temos ajuda governamental nem de nenhuma instituição, é tudo independente. Então a gente vive de doações dos assistidos, dos frequentadores, dos trabalhadores. E chega agora, sempre tem que fazer alguma melhoria na casa, nós temos alguns custos, então a gente faz esse bingo para arrecadar esses valores extras que vêm com as despesas de final de ano, que sempre vem alguma coisa para consertar, o 13º salário de funcionário, enfim.
Então, dia 23 de agosto, teremos o bingo, tá? A partir das 18 horas. Estamos aceitando doação de prendas, pode deixar lá na recepção com a Gleice, com a Meg, enfim, é um convite, vai ser um trabalho bem legal. Então, vamos lá. Falamos que Jesus é o nosso modelo, nosso roteiro e nosso guia, e vamos continuar no livro Roteiro, pela psicografia do Chico, pelo Espírito do Benfeitor Emmanuel, é um livro da editora FEB. Hoje vamos trabalhar Evangelho e Trabalho, Evangelho e Caridade. Estou tentando encaixar sempre duas lições num estudo só, tá? Lições que têm a ver o assunto, né? Então, Evangelho e Trabalho, Evangelho e Caridade. Então, vamos lá. A glorificação do trabalho é serviço evangélico, quando esse trabalho é na senda do bem, é na seara do bem, certo? Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. Então, lá atrás já existia o trabalho escravo. Bom, a época do Velho Testamento, nós temos os hebreus, o povo judeu, os hebreus, eles eram escravizados no Egito, né? Lá atrás nós temos, desde há muito tempo, essa questão do trabalho não remunerado, do trabalho forçado, do trabalho exigido numa intensidade muito grande. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre sobre escuros alicerces de rapinagem, ou seja, era a lei do mais forte, né? Aqueles que detinham mais poder, um pouquinho mais de intelectualidade, sempre estavam exercendo esse poder acima dos mais vulneráveis, e eram esses vulneráveis que acabavam exercendo todo o trabalho braçal. Trabalho era sinônimo de alvitação, de humilhação. Olha que horror, né? Tinha épocas lá para trás que trabalho era sinônimo de humilhação. Não, trabalho a gente tem que exercer com alegria. Eu vou confessar para vocês que eu adoro trabalhar. Sempre gostei. Eu gosto da disciplina de ter horário para entrar, horário para sair, a disciplina, a metodologia que eu desenvolvi para o meu trabalho. Eu adoro trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosta mesmo. E eu faço com alegria. Eu gosto de fazer bem feito. Para quem segue signos, né? Não sei se isso tem a ver, eu sou de Capricórnio. Capricórnio é um signo de pessoas muito disciplinadas. Mas antigamente isso era visto como uma humilhação. Então os reis, os imperadores, os poderosos não queriam trabalhar. Muito pelo contrário, colocavam os diversos, né, para trabalhar. E, e isso está um pouco no próximo capítulo que a gente vai falar já já, que é Evangelho e Caridade, mas também falando dessa frase aqui, trabalho era sinônimo de alvitação, ou seja, de humilhação. Lembra que naquela época antiga, para os deuses politeístas, muitos deuses, Deus do amor, Deus da cura, Deus do fogo, Deus da chuva, eles faziam ofertas, oferendas para esses deuses para conseguir as coisas. É preguiça, preguiça de fazer as coisas com as próprias mãos, de pensar, ficava oferecendo um monte de coisa para os deuses para conseguir o que eles queriam. No trabalho deles, essa oferenda, né? Mas a gente tem que lembrar também que o nosso trabalho, né, tem muito questão aí de trabalho, quando a gente consegue angariar aí bens materiais e consegue uma condição financeira favorável. A doutrina dos espíritos, ela não condena isso. O que ela condena é você não fazer bom uso dos recursos materiais que você possui. Se você possui em abundância, você pode distribuir isso de alguma forma, que também já vai entrar no capítulo que segue, que é Evangelho e Caridade, e distribuir. E também a gente não deve pensar que evangelho e trabalho é só o nosso trabalho que nos sustenta. É
um trabalho espiritual, é um trabalho enquanto sociedade, né? Porque você pode trabalhar em favor de uma sociedade, ajudando uma ONG, sendo participativo do seu grupo de bairro, para ter ideias para melhorar o seu bairro, a rua onde você mora, tudo isso é trabalho. Trabalho em sociedade. O trabalho espiritual, que é você trabalhar para se melhorar, para ser uma pessoa melhor para uma sociedade, para aqueles que vivem com você. Então, o trabalho aqui não quer dizer só o nosso ganha-pão, o nosso sustento material. Há diversas formas de trabalho. Em todas as cidades puluavam escravos de todos os matizes e somente a eles era conferido o dever de servir como austera punição. Porque naquela época não se pensava em ser humano como lei de sociedade, lei de igualdade, né? Um ser humano como todos são iguais, todos são irmãos em humanidade. Não. Existiam os marginalizados, existem até hoje, mas eu acho que a gente já conquistou grandes coisas, grandes espaços, e naquela época era muito pior, né? Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes da era cristã, foram condenados à morte 30 mil escravos na Via Ápia. Olha que horror, né? Como eram descartados os escravos, como se não fossem humanos, fossem objetos. Que bom que a mentalidade mudou, né? Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. Porque Jesus ele veio, né, para o simples, para o mais vulnerável, para o necessitado. Ele veio para todos, mas era para estes que ele queria se dirigir, com palavras de fé, de esperança, de não desistir. Olha isso daqui que eu vou ler. Médico não descansa no auxílio afetivo aos doentes. Professor não se fadiga repetindo as lições. O juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. O benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. O sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino, serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é isso, e ele é contagiante. Cristão cansado não compreendeu o cristianismo. Nós temos que trabalhar, é uma lei moral que nós já estudamos aqui também. Então temos que trabalhar com alegria, não pensando naquilo só como uma obrigação, fazer o seu trabalho de sustento mesmo, de pão material. Tocou o despertador, deixa eu ir lá trabalhar, cumprir aquele patrão. Não, vai com alegria. Agradeça o seu trabalho, seja ele qual for. O trabalho passa então a ser interpretado como bênção divina após as boas novas que Jesus nos trouxe. A boa nova nas atividades da indústria, da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública. Há quem jejue por 2 ou 3 dias seguidos a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo, sob a direção do bom pastor. Toda forma de trabalho é digna. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, porque Paulo de Tarso, sua profissão, ele era tecelão, a profissão que ele herdou do pai, e naquela época era assim, tanto que José, pai de Jesus, era carpinteiro e Jesus também trabalhou de carpinteiro, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação. Quando Paulo de Tarso se converteu de perseguidor de cristãos ao maior divulgador do cristianismo, ele rodou pela Turquia, ele rodou pela Grécia, ele na própria Oriente Médio, e ele não queria ser um peso para as pessoas, né, divulgando o cristianismo. Então ele trabalhava, ele fazia os seus tapetes, ele vendia para se sustentar e não ser um fardo para ninguém.
e também estava trabalhando na divulgação do cristianismo, nas suas viagens missionárias, que foram muitas. Foram mais de 30 anos depois que Paulo se converteu que ele fez isso. E naquela época não tinha avião, ônibus, trem, bala, nada disso, era tudo a pé. Então ele saía do Oriente Médio, ele ia para a Grécia, voltava para a Turquia, voltava para a Grécia, para o Oriente Médio, até que ele terminou lá em Roma. E aí ele espalhava a mensagem como? Trabalhando. Trabalhando como? Falando, escrevendo, enviando cartas, enviando mensagens. Não tinha WhatsApp naquela época. Nós somos muito privilegiados. Naquela época era tudo muito duro. Então era o trabalho dele. E ele fazia com alegria. Era perdido até enquanto era Saulo e enquanto era perseguidor de cristãos? Era perdido, mas se encontrou. E isso é que importa. Não ficou parado na sua reencarnação. Entendeu tudo o que aconteceu com ele e se transformou. Até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Qualquer forma de trabalho é digna, é válida. Seja aquele trabalho do pão material, seja aquele trabalho num orfanato que você é voluntário, na igreja, no seu bairro, ajudando a melhorar. Toda forma de trabalho é muito digna. E vamos completar com a lição que se chama Evangelho e Caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Claro, aquela época era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Era uma época que só se aplicava o quê? As leis mosaico-judaicas. E eram leis o quê? Civis, leis para o homem na terra, leis para lidar com a matéria, com a vida cotidiana. Não eram leis espirituais. Quem trouxe isso foi Jesus. Jesus veio, Jesus veio para morrer por nós. Jesus veio para derramar o seu sangue por nós. Não, Jesus veio para nos descortinar da nossa ignorância, da nossa cegueira espiritual, porque a gente não tinha conhecimento dessa vida após o nosso desencarne. E foi para isso que ele veio. Existia um plano, existia um planejamento da sua condenação, crucificação, morte e ressurreição. Se não fosse o Judas, teria um outro plano. Então, esse negócio de Jesus morreu por nós, Jesus veio para nos salvar, derramar o sangue do Cordeiro. Cuidado, tá? Ele veio para nos tirar o véu da cegueira espiritual. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude, eles só se reportavam aos deuses materiais, né? Não tinha uma preocupação com o espiritual, com o outro, com o irmão. Aquela época só realmente se importava com os deuses da matéria. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão, muito pelo contrário, é só uma imponência, né? É para mostrar a sua imponência, a sua força. Os famosos hipogeus de Persópolis são atestados de orgulho racial. Não reconhece os irmãos, né? Eles têm um orgulho, os hebreus têm aquele orgulho, tem outras etnias também que tinham orgulho racial, né? Não se importavam com o outro não era nada. Os gentios eram os estrangeiros. As muralhas da China traduzem a preocupação com a defesa, o seu interesse. Agiam por interesse, para se defender. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis, porque faltava o amor com o outro. Tá vendo aqui, ó? Todo-Poderoso, eles cultuavam, né? A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. Só davam importância para o intelecto e às grandes conquistas materiais.
O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para a expansão da alegria popular. O Coliseu, que não tinha só um Coliseu, tinha mais, né? Era feito para quê? Para grandes festas, prazeres mundanos, aquelas batalhas em que homens iam guerrear com animais ferozes. Nós estamos falando de evangelho e caridade. Até aqui, tudo que eu li só fala de matéria, o que era cultuado naquela época. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Jesus veio exemplificar. Gente, vamos olhar para o próximo, vamos olhar para o lado, ver que tem alguém ali. Vamos nos colocar numa posição que somos todos irmãos e todos iguais. Ele precisou vir até nós para nos ensinar isso, porque até ali era olho por olho, dente por dente, cada um por si. Não se importavam com o outro, com o próximo. Ele mesmo cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem se valer das etiquetas do culto eterno. Ele não se preocupou em fazer grandes aparições em grandes templos construídos pelas mãos dos homens. Ele veio ensinar que o templo pode ser dentro da tua casa, pode ser ali junto à natureza. Seu evangelho foi muito realizado às margens do Mar da Galileia, ali em Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, em meio à natureza. Então, essa questão do templo, para ele, não era uma coisa fundamental e de prioridade. O importante era a pessoa estar despertando, né? Lega aos seus discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. Lembra da parábola do samaritano? Vou falar ela rapidamente aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, enfim, né? Ficou lá numa condição muito ruim, caído na estrada, machucado. Aí passou um sacerdote, um levita, são pessoas detentores de conhecimento, detentores das leis, que poderiam ter ajudado aquele homem. E passaram. E veio quem? Veio o samaritano, que naquela época era uma pessoa apartada da sociedade. Ninguém queria saber dos samaritanos. E foi esse apartado da sociedade, o rechaçado, que ajudou aquele homem. Socorreu, deu proventos para ele se manter. E ele não perguntou se aquele homem era rico, pobre, negro, branco, se ele era da alta sociedade, se ele era um rabino, se ele era um sacerdote. Ele simplesmente ajudou. O homem estava necessitado. Evangelho e caridade. E Jesus contou essa parábola para os seus discípulos para falar. Olha, o samaritano passou, ele não identificou raça, cor, posição social, nada. Ele simplesmente ajudou. Ele se moveu do quê? Do que fala essa palavra? Daquele samaritano que se moveu de íntima compaixão e misericórdia e foi ajudar o seu irmão. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendem a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião, que foi esse samaritano, aquele samaritano que é apartado, que é deixado de lado. Lembra quando Jesus estava na Galiléia e ele precisava ir para Jerusalém, para a Judéia? Ele passou pela Samaria e os discípulos não queriam passar por ali. E foi ali, conversando com a mulher samaritana no poço, que ele deu a primeira confirmação que ele era o Messias. Foi para a mulher samaritana. Até então as pessoas perguntavam, ele não falava nada. Ele não falava nada. Jesus ali no poço de água, retirando água com a mulher samaritana, que ele deu a primeira confirmação que ele era o Messias. Para uma mulher samaritana.
para uma mulher, que homem nem podia parar naquela época e conversar com uma mulher. Olha quantos exemplos de caridade que Jesus foi dando ao longo do seu messianato, do seu evangelho. Porque não era só cura, milagre, ele falava para as pessoas o que elas precisavam ouvir. É a caridade dele. Perceber qual a necessidade daquela pessoa e atender. Desde aí, de Jesus, né? Novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. As pessoas começaram a enxergar os mais vulneráveis, os mais fracos, os mais frágeis. Que bom. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar do que receber. Porque depois que Jesus foi crucificado, depois da sua ressurreição, que ele definitivamente partiu, porque Jesus nunca foi embora, mas ele partiu daquele convívio com os discípulos, eles se espalharam e foram divulgar o cristianismo, né? Foram divulgar a boa nova, a mensagem do Jesus, que essa palavra cristianismo ela surgiu muito depois, tá? Já uma época bem para frente, foi o evangelista Lucas que criou essa palavra cristãos, porque até então eles eram chamados de os caminheiros. Aí mais para frente, Lucas sugeriu essa palavra cristão e ficou, né? Então eles saíram, os discípulos foram espalhar a mensagem de Jesus, a boa nova, foram para diversos lugares. Por exemplo, diz que Tiago foi para a Espanha, Paulo andou pela Turquia, pela Grécia, por Roma, não existia a Itália ainda. É, Maria Madalena e Maria estiveram em Éfeso, na Turquia. João esteve em. Ai, meu Deus, onde que o João estava? Na Grécia, e aí vai. Eles se espalharam para espalhar a mensagem, num ato de caridade. Nós conhecemos a caridade personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós precisamos espalhar essa boa nova. E foi o que eles fizeram. Então, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, que são etapas, né? Caridade, muitas vezes a gente faz só auxiliando com o que a gente tem de material e muitas vezes a gente só dá aquilo que nos sobra, nunca a gente dá aquilo que é do nosso necessidade também. A fraternidade e a solidariedade já são um passinho a mais. É aquilo que você faz sem esperar nada em troca, de coração feliz por estar ajudando, olhando o seu irmão como uma pessoa que é igual a você. E foi isso, esse evangelho de caridade que Jesus trouxe para nós, né? Sem cobrar nada em troca, sem esperar retribuições, aplausos, muito pelo contrário, faz o teu ali no silêncio, sem esperar público, sem esperar reconhecimentos. Esse é o evangelho de Jesus, o grande evangelho que nós devemos seguir. Então, agora nós vamos fazer as nossas vibrações pensando nesses dois textos: Evangelho e trabalho, serviço e Evangelho e caridade. E as vibrações que nós vamos fazer hoje, elas têm uma intensidade muito grande para a gente pensar não em nós, pensar em realmente quem está numa posição bem diferente da nossa, bem desconfortável, bem necessitado. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções, vibrando pelo planeta Terra, que está passando por essa transição planetária, vibrando por outros planetas que ficam felizes e são solidários uns com os outros. Quando um planeta está evoluindo, os planetas mais evoluídos ficam felizes. Vibremos pelo nosso Brasil,
pela população do nosso país. Vibremos pelos governantes de todas as nações, para que eles tomem as melhores decisões em favor dos irmãos que necessitam. Vibremos pelos países que se encontram em conflito de guerra. Ainda existe a guerra. Como disse lá na lei moral, lei de destruição, um dia nós não teremos mais guerra. Vibremos para que esse dia chegue logo. Vibremos também para que esses governantes desses países em guerra sejam inspirados, recebam a inspiração do mais alto para parar com esses conflitos, onde muitos sofrem. Vibremos pelos irmãos que se encontram hospitalizados, enfermos, tratando de alguma enfermidade de ordem física. Vibremos por nossos irmãos que se encontram privados de liberdade em penitenciárias, em orfanatos, asilos, clínicas de tratamento de alguma dependência química. Vibremos pelos nossos irmãos que moram nas ruas. Agora vem a época mais de frio, onde eles sofrem um pouco mais, pois é nas ruas que eles repousam o seu corpo físico, sujeitos às temperaturas, à fome, à violência. Vibremos pelos pets, vibremos também pelo nosso trabalho, por nossos colegas de trabalho, vizinhos, amigos. Vibremos por nossos estudos. Vamos vibrar também por nossos familiares, aqueles que a gente não convive diariamente, que a gente sente saudade, mas que não pode estar perto, muitas vezes pela correria do dia a dia. Vamos vibrar também pela diretoria espiritual e pela diretoria de ordem física do CETRELV, esta casa que nos recebe tão gentilmente, para a gente ser acolhido, assistido. Vibremos a todos os trabalhadores espirituais e todos os trabalhadores de ordem física do CETRELV, que é um trabalho de caridade, é um trabalho e é uma caridade, porque todos ali somos voluntários. Vibremos a todos os nossos irmãos e irmãs que frequentam esta casa, que precisam do auxílio, do entendimento. Vibremos também pelos nossos familiares de convívio diário, que é ali que nós exercemos evangelho e trabalho. Porque conviver diariamente com as pessoas dá trabalho. Trabalho de paciência, de tolerância, de compreensão, de aceitação, de perdão. É ali que a gente exerce o evangelho e caridade. Sempre vai existir numa família alguém que já está um passo à frente, aquele que já está um pouquinho mais esclarecido e aquele que não está. Então estenda a mão para quem está à sua frente e para quem está atrás. Essa é a verdadeira caridade, não esquecer de ninguém. Vibremos por nós mesmos, peçamos proteção, inspiração para a gente seguir nessa caminhada divina e façamos as nossas vibrações individuais. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Uma bela lição. Estamos aí no livro roteiro. Acredito que a gente ainda tem que dar uma contadinha.
acho que 8 encontros ainda falando do livro roteiro. Se eu conseguir agrupar em dois capítulos por estudo, nós ainda temos uns 8 encontros. Mas tem lição que não dá para agrupar, que ela não conversa com a próxima e tem que ser individual. Aí teremos aí uns 10 encontros ainda. Mas estudar o Evangelho do Cristo é isso. É igual eu falei do NEP. Nós estamos aí estudando há 4 encontros ou 5, uma parábola. Uma parábola. O Evangelho é isso, não tem pressa para estudar. É minucioso, é entender por que Jesus falou isso. Porque eu posso entender de uma maneira e o irmão entender de outra. E aí todo mundo colocando aqui os seus entendimentos, um ajuda o outro a esclarecer aquilo que não entendeu ou não compreendeu daquela forma. Não temos pressa de estudar, de acabar logo esse livro para começar outro. Vamos no ritmo que dá. Muito obrigada, então, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, por sua proteção infinita, seu amor infinito. Nos intua, Mãe, nos inspire, nos apacente, para que a gente continue nesse caminho de retidão, nesse caminho do bem, conforme exemplificou seu Filho amado Jesus. Pedindo então a permissão para a gente encerrar o nosso estudo, nossa reunião mediúnica desta noite com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Tchau.